porque o texto fala que eles então, ao observar aquele lugar, julgaram ter um espaço para a oração. Havia um grupo de mulheres que ali estavam, e a Bíblia Sagrada diz que ali eles anunciaram o Evangelho de Jesus Cristo, falando àquelas mulheres. Entre as mulheres mencionadas no livro dos Atos dos Apóstolos, há uma mulher chamada Lídia. E Lídia é justamente a primeira pessoa a conhecer o Evangelho, ou a aceitar o cristianismo na Europa. Segundo o texto bíblico, depois de algum tempo, a própria casa de Lídia tornou-se um local onde a igreja se reunia para adorar ao Senhor nosso Deus. Olhando para isso, então, essa carta de Paulo aos Filipenses, ela está recheada de expressões de maneira espontânea e afetuosa na linguagem de Paulo a respeito dos irmãos filipenses. A carta de Paulo aos Filipenses é como uma carta escrita de amigo para amigo. Essa seria a expressão muito própria para a carta de Paulo aos Filipenses. Filipenses é mais calma do que Gálatas. A carta aos Filipenses é mais pessoal e afetuosa do que a carta aos Efésios. A carta aos Filipenses é mais cautelosa e simétrica do que a carta aos Tessalonicenses. A carta de Paulo aos Filipenses, ela tem as suas aplicações mais rápidas e práticas do que as aplicações e mensagens pessoais como a Timóteo, a Tito e a Filemon. De sorte que ao lermos a epístola ou a carta do apóstolo Paulo aos irmãos filipenses, nós iremos encontrar uma carta poderosa. O texto bíblico de Filipenses nos mostra que existe uma questão excelente, e é por isso que esta epístola é chamada a epístola das coisas excelentes. Coisas excelentes estão aqui, porque existe uma habilidade do apóstolo Paulo em tratar coisas doutrinárias e práticas de uma maneira muito perfeita aqui nesta carta. De forma perfeita e única, Paulo alia a prática e a doutrina e aplica aos irmãos filipenses. Quando eu olho para esse texto, existem algumas expressões que são repetidas ou expressões assemelhadas no texto. Por exemplo, existe a expressão como regozijar, ações de graças, contentar-se e também louvor. Essas expressões se repetem ao longo da epístola de Paulo aos Filipenses. E é interessante que quando isso é transmitido, dá para se notar, enxergar, que há um contentamento em Paulo, na sua escrita, na sua fala. Apesar de ser incerto o que aconteceria com este Paulo, no contexto do aspecto físico, a alma deste homem está jubilando. A calmaria, a tranquilidade, a paz está inundando a alma do servo do Senhor nosso Deus, o apóstolo Paulo. Deste modo, a carta de Paulo aos Filipenses, ela pulsa de alegria e de vitória. A expressão do poder do Espírito Santo está aqui, independente do contexto da situação. Mesmo estando por detrás das cadeias, o apóstolo Paulo, ele expressa em palavras como um gigante, um vencedor, alguém que está conquistando. Então, ao ler esta carta, eu vejo que esta carta revela pelo menos dois aspectos consideráveis aqui. O primeiro aspecto, pastor Carlos, é porque eu enxergo na carta de Paulo aos Filipenses o coração de um pastor gracioso por sua igreja. O segundo aspecto desta carta é que eu encontro o coração gracioso de uma igreja pelo seu pastor. E observando então isso, a leitura do capítulo de número 4 da carta aos Filipenses, versículo de número 10 ao versículo de número 20, nos relata justamente uma carta de gratidão. Por isso ela é chamada também carta de amor.
A expressão do apóstolo Paulo a respeito dos irmãos filipenses é tão profunda no capítulo de número 4, que ele está abraçando os irmãos com ação de gratidão. Na noite de hoje, eu quero então caminhar com vocês em dois aspectos nesta mensagem. O primeiro aspecto é de pastor para a igreja. E o segundo aspecto é de igreja para pastor. É um culto de aniversário. E Deus certamente, Ele tem uma mensagem para o coração do pastor Carlos Matias, mas Deus também tem uma mensagem para o coração de toda esta igreja nesta noite. Se você acredita, levante uma de suas mãos e adore o nome do Senhor nosso Deus. O coração do apóstolo Paulo está pulsando fortemente. E este coração pulsando é pelo sentimento de gratidão pela vida dos irmãos filipenses. Ele começa logo no capítulo de número 1 e versículo 3, transmitir uma expressão grandiosa através da sua fala. Observe que ele começa dizendo: dou graças. A expressão do versículo de número 3, quando o apóstolo disse dou graça, é interessante, porque na vida cristã, ação de graça e alegria, elas estão profundamente aliadas, estão ligadas intimamente, e tudo aquilo que nos traz consolo, que nos traz conforto, deve ser direcionado para o louvor e exaltação do Senhor nosso Deus. Corações gratos, corações cheios de ações de gratidão, irão sim estabelecer louvores e adoração àquele que pode todas as coisas. Na noite de hoje, nós temos o coração de um pastor transbordando em ação de gratidão também pela vida desta igreja, pelo fato de que hoje se reúne aqui de forma ampla como estão, para tributar a Deus louvores, mas oferecer também algo ao pastor desta igreja, porque como servo do Senhor, ele está lidando, pastoreando, conduzindo o bom rebanho de Cristo Jesus. É interessante que ele disse: eu dou graças, mas a graça que Paulo dá é direcionada. E ele disse: eu dou graças ao meu Deus. Ele não está perdido na sua oferta, ele não está perdido em sua ação de graça. Ele diz: é ao meu Deus que eu dou graça. Isso revela uma profundidade de intimidade entre Paulo e o seu Senhor. A expressão de Paulo aqui é quando ele se refere ao seu mestre, fala justamente da sua intimidade em que ele tem. E nesse exato momento, quando ele fala, dou graças ao meu Deus, esse Deus é o Deus de Paulo, esse Deus é o Deus do pastor Carlos Matias, esse Deus é o Deus da igreja aqui nessa noite. Mas ele continua dizendo: dou graças a Deus todas as vezes. Eu gosto dessa expressão, todas as vezes. Aqui está realmente algo que diz respeito à memória do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, apesar da multiplicidade de suas memórias, é interessante que nesse texto ele se refere às boas lembranças acerca da igreja dos irmãos filipenses. Não há lembranças desconectadas, mas sim uma lembrança de uma convivência passada com os irmãos filipenses. O que está nutrindo a cabeça, a memória do apóstolo Paulo a escrever esta carta, mesmo talvez impossibilitado, como muitos historiadores dizem, por estar atrás de uma prisão, mas ele está cheio de boas memórias. Mas as boas memórias não está vaga, não está distanciada de tempos e tempos. As boas memórias do apóstolo Paulo estão marcadas de continuidade, são repetidas continuamente, lembrando a respeito dos irmãos filipenses. A cabeça de um pastor é justamente assim. Como bem disse o pastor Júnior Calais, nem sempre a vida do pastor é um mar de rosas. Enfrentamos as mais diversas dificuldades da vida, e é verdade
que algumas pessoas, não tendo talvez a habilidade para lidar com grandes dificuldades, voltaram para trás, abriram mão de um chamado, esqueceram da responsabilidade pastoral, porque o peso é muito grande. Apesar de ser realmente um peso no sentido de responsabilidade, todavia, a igreja em Filipenses produzia no coração do apóstolo Paulo lembranças, e essas lembranças eram de uma convivência realizada. Assim como o pastor Carlos Matias, juntamente a esta igreja aqui em Timóteo, como pastor desta igreja, pastor presidente, o convívio que ele tem com esta igreja, com a noiva do Senhor nosso Deus, faz com que o apóstolo, o servo do Senhor, Carlos Matias, levante também as suas memórias em lembrança à igreja do Senhor aqui nesta cidade. Quando eu olho para o texto sagrado, quando diz o texto, lembro de vós, observe aqui, é interessante, há memórias que produzem desespero na nossa vida, há memórias que produzem amargo na nossa vida, porém, existem memórias que trazem contentamento, existem memórias que trazem satisfação. Como o pastor Carlos sabe, quantas vezes talvez pastoreando, e nós pastoreamos no misto de emoções, talvez no mesmo dia, nós talvez chegamos, apresentamos uma criança no altar, onde do lado está o pai, está a mãe, os parentes, eles estão tomados de alegria, de satisfação, porque nesse exato momento estamos celebrando a vida. Porém, na mesma noite, talvez, o pastor recebe uma ligação, e nessa ligação, alguém do outro lado está dizendo: pastor, ore por mim, pastor, a minha mãe acabou de falecer, o meu filho acabou de falecer. Diante dessa realidade, talvez separada por poucos momentos, por poucas horas, há um misto de emoções. Porém, apesar das muitas dificuldades e dos altos e baixos na vida do ministério, existe uma forma de lembrar, e lembrar da igreja dentro de um aspecto em que Paulo se lembra dessa igreja, mas com boas lembranças. Eu sei que há tempo do pastor Carlos chorar, sozinho talvez no quarto, onde a maior parte de vocês não souberam da dor, do choro, das muitas lágrimas. Porém, diante do altar, a satisfação deste pastor, ela é grandiosa, ao se lembrar da igreja. Há dores na verdade, há dificuldades na verdade, mas há contentamento em ser chamado pelo Senhor, está diante da noiva do Cordeiro, com tal responsabilidade de que um dia apresentará ela a Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando eu olho para esse texto, é interessante, porque no versículo de número 4, o apóstolo continua fazendo algo em favor da igreja, ali dos nossos irmãos filipenses. E quando ele é tomado de alegria, de contentamento, de ações de graças, ao se lembrar da igreja dos filipenses, de repente ele expressa dizendo: fazendo sempre em todas as minhas orações. Aqui há uma oração com um aspecto de continuidade. Aqui há uma oração que, porque Paulo aqui, ele é intenso, não é superficial. A vida pastoral é assim, queridos, talvez com muita intensidade, na oração, no jejum, na entrega. Eu comecei a pastorear com meus 19 anos de idade, e casei no sábado, separado para o obreiro no domingo, e na semana seguinte uma chave na minha mão para dirigir igreja de tempo integral. E eu sei o que é isso também, quantas vezes andando de um lado para o outro, não vendo portas abertas, não vendo saída, não vendo escape, todavia confiando no Senhor
ao nosso Deus. Você acha que isso não acontece na vida dos melhores homens sobre essa terra? Você acha que isso não acontece também na vida desses homens que estão aqui? É claro que isso acontece, mas Paulo, independente das situações externas, o que Paulo faz aqui é ser intenso. Ele faz sempre em todas as suas orações. Paulo está aqui não só de palavras, ele está aqui com algo prático, porque foi ele quem disse na sua carta em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5 e versículo de número 17, quando ele disse: orai sem cessar. A vida de oração de Paulo é tomada nesse exato momento, a orar pelos irmãos filipenses. E quando ele ora pela igreja dos filipenses, sabe o que ele faz? Ele alia a sua oração duas coisas essenciais para a vida de um homem de Deus. Primeiro, ele coloca súplica na sua oração. O que seria súplica? É um pedido intenso, pastor, mas recheado, coberto, embrulhado na humildade. É quando nós começamos a orar com intensidade, suplicando socorro, suplicando a bênção de Deus sobre a vida dos nossos irmãos. Paulo está fazendo isso aqui. Ele lembra dos irmãos filipenses e ele começa intensamente a orar com súplicas, com pedido intenso, mas tomado pela humildade. A segunda coisa que ele coloca na oração, e que todo pastor deve fazer também, é que na sua oração ele inclui alegria. Não é pesaroso para ele, não é difícil orar pela igreja dos filipenses. Paulo está orando, e a oração aqui não é um fardo indesejável. Quando é que nós perdemos a perspectiva do verdadeiro significado do ministério? É quando nós olhamos para a igreja e a enxergamos como um fardo. É quando olhamos para o nosso ofício pastoral e enxergamos como um fardo pesado. Há uma frase que eu escrevi certa vez, eu escrevi justamente assim: se servir a Cristo é receber seu jugo, curvo-me humildemente ao ato da servidão. Servir a Cristo é se colocar à disposição do seu jugo. Paulo está preso, está orando com súplica, mas está orando com alegria. Tem intensidade, mas tem profundidade de gratidão. Tem intensidade, mas tem alegria profunda na alma. Nesta noite, eis um pastor com alegria profunda na alma, em ver uma igreja repleta aqui nesta noite, agradecendo ao Senhor pelos seus 71 anos de vida. Paulo está orando, e quando ele escreve sobre a igreja, no capítulo 4, versículo 1, ele resume o que ele tinha de visão sobre a igreja. Qual era a visão de Paulo com respeito à igreja? Ele olhava para os irmãos filipenses e dizia: esses irmãos é justamente a minha alegria e a minha coroa. Que isso esteja latente na nossa alma, pastores, que isso esteja visível na nossa alma, e só assim conseguiríamos compreender toda essa expressão de Paulo. E para caminharmos rapidamente ao encerramento, que não quero segurar os irmãos por muito tempo, Paulo continua dizendo: ele ora com súplica, ele ora com alegria. Mas a pergunta seria: por que ele ora assim? Eu digo para vocês, Paulo ora assim pela prática, pelaquilo que os irmãos faziam. O que é que ele fazia? A cooperação no Evangelho. A palavra cooperação aqui é koinonia, e a expressão koinonia aqui traz o sentido de participação. Em que a igreja de Filipenses participava no Evangelho? Em primeiro momento, a participação dos crentes filipenses um para com os outros. Em segundo lugar, a participação dos crentes filipenses com Cristo Jesus. E em terceiro lugar, a participação da igreja dos filipenses com as suas posses. Quem é que ganhava com isso? O Evangelho. Aí os
irmãos ajudavam-se um ao outro, o evangelho ganhando. Aí os irmãos estavam unidos em Cristo e o evangelho ganhando. Aí os irmãos doavam e ajudavam nas carências ou nas necessidades. E quem é que ganhava com isso? O evangelho. Então Paulo está dizendo: gente, eu vou me derreter na oração, na súplica, com alegria, porque vocês têm cooperado com o evangelho, têm contribuído com o crescimento do reino de Deus. Esta é uma igreja que enche o coração de qualquer pastor de contentamento. E quando eu olho para esse texto, o apóstolo Paulo disse, e isso não é agora, isso é desde o primeiro dia, a consistência. A igreja dos Filipenses não era uma igreja sem raiz, rasa, não, mas era uma igreja profunda, com raízes profundas. Segundo a história, na carta ou epístola de Policarpo aos Filipenses, depois de 60 anos da última visita do apóstolo Paulo a Filipos, Policarpo escreve aos Filipenses dizendo a respeito da permanência da fé daqueles irmãos. E eles permaneciam depois de 60 anos da última visita do apóstolo Paulo, assim como desde o primeiro dia. É isso que enche a alma de um pastor de contentamento, porque a igreja não é levada por vento de doutrinas, mas ela está enraizada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E se você tem raízes profundas nesta noite, eu queria que você glorificasse o nome do Senhor, nosso Deus. Eu preciso caminhar com vocês. Aí de repente eu vejo que no versículo de número 6, ele vai dizendo algo muito profundo, porque ele disse: tendo por certo isso, não há nenhuma forma. Paulo não está se baseando em uma possibilidade hipotética, não. Paulo se baseia em algo experimental. Ele sabe o que é, ele sabe que Deus faz, ele sabe quem é a igreja em Filipenses. Aí quando ele fala sobre isso, ele fala: eu digo isto por muito certo, não é nada aqui nesse aspecto perdido ou hipotético. Paulo está dizendo: eu tenho experiência a respeito disso. É assim que o pastor lida com a sua igreja, na sua experiência com Deus, no seu conhecimento da palavra, levando adiante a palavra do Senhor nosso Deus. E aí eu vejo que o apóstolo Paulo disse assim: estou certo de que aquele que começou a boa obra aperfeiçoará. Ele está dizendo: gente, eu sei quem é o meu Senhor, eu conheço ele de perto, e é por isso que ele disse: dou graças ao meu Deus. Ele está dizendo: eu sei que aquele que começou a boa obra, eu sei que a obra do Espírito Santo vai continuar em vocês. Tem um pastor repleto de alegria, tem um pastor explodindo em satisfação, e ele está dizendo: eu sei que foi o Espírito Santo que começou esta obra em vocês. E tem mais: aquele que começou, ele aperfeiçoará, ou seja, ele dará continuidade, ele vai dar os toques finais necessários na nossa vida como igreja. E se você acredita que o Espírito Santo está aqui nessa noite para dar os toques finais, porque nós estamos aguardando um maravilhoso momento. E Paulo fala: até o dia de Jesus Cristo. O que é isso? Paulo está dizendo: a igreja dos Filipenses é uma igreja que tem uma obra contínua na sua vida, operada pelo Espírito Santo. E eu sei que eles não irão parar, mas eles irão marchar até o fim. Mas qual fim, Paulo? Até o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que enche o coração de um pastor de alegria. Uma igreja que olha para o alvo que é Cristo. Não valeria nada aplausos, uma boa foto,
Santo presentes nessa noite. Se o coração desse nobre pastor não fosse tomado pela satisfação em enxergar uma igreja cheia de prazer em servir ao Senhor nosso Deus. E em 3 minutos eu encerro. Agora imagine, vamos trocar os papéis. Tudo isso Paulo está dizendo para a igreja, é um pastor falando para a igreja. Agora inverta os papéis. Imagine se essa carta estivesse sendo escrita pela igreja para o seu pastor. Imagine bem a igreja aqui em Timóteo escrevendo esta carta, e de repente ela olha para a vida do seu pastor e diz: pastor Carmo Matias, dou graças ao meu Deus. Pastor Carmo Matias, eu agradeço ao Senhor. Por quê? Eu agradeço pela sua vida, pelo trabalho exercido na obra do Senhor. Eu agradeço porque eu agradeço assim pela sua história de vida, pela sua humildade, pela sua simplicidade, pelo prazer em servir. E o que é que a igreja escreveria para o pastor Carmo? Pastor Carmo Matias, conta com a gente, pastor. A gente vai orar pelo Senhor, e nesta oração que nós faremos, pastor, a gente vai colocar súplica nela. A gente vai pedir intensamente pelo Senhor. A gente vai pedir intensamente pela sua família. A gente vai pedir intensamente pelo seu ministério. É a igreja de Timóteo escrevendo ao pastor Carmo Matias. Imagine que a igreja de Timóteo diria: pastor Carmo, pode ter certeza, teremos súplica, pedido intenso, embrulhado na humildade. Mas uma coisa, pastor, nós iremos orar com muita alegria, porque nós sabemos, não é um fardo para nós, diria a igreja em Timóteo, mas a igreja diria: é um prazer para nós orarmos pela vida do nosso pastor Carmo Matias. E se isso é uma verdade no teu coração, levante hoje suas mãos e diga: eu orarei pelo meu pastor. Aleluia. Imagina a igreja de Timóteo escrevendo, e de repente ela fala: eu tenho orado, pastor, pela sua vida, eu tenho lembrado. Aí a recordação vem de gente que era criança, que foi apresentada pelo pastor Carmo, mas hoje talvez está aqui, olhando para ele, completando 71 anos de vida. Aí ele olha lá de baixo e fala: eu dou graças, e lembro do pastor Carmo Matias, porque a minha mãe fala que foi ele quem me apresentou. Tem adolescentes aqui que o Senhor talvez desceu as águas batismais, e se ele pudesse escrever, escreveria: eu me lembro da vida desse homem, quando ele me batizou em um ano ou mestal, e há lembranças marcantes sobre o trabalho e a vida do pastor Carmo Matias. Eu estava no Xodó e o pastor Carmo Matias estava lá em Divinolândia. Eu me lembro do trabalho. Não é uma cidade tão grande como esta, mas irmãos fervorosos que talvez onde algum deles estão aqui e lembram do trabalho desse servo do Senhor, entregando a sua alma para ver o crescimento do Evangelho. E aí a igreja que está dizendo: pastor, eu me lembro sobre o teu trabalho, e nós estamos levantando súplica e oração com muita alegria nesta noite. Quem sabe eles iriam justamente assim: pastor, eu me lembro, e tem mais uma coisa, pela vossa cooperação no Evangelho. Tem gente aqui que talvez já teria desistido, mas foi naquela visita pastoral, foi naquele encontro amigável com o pastor Carmo, em que ele liberou a palavra e disse: meu irmão, fica firme, isso vai passar. Parece até ser corriqueiro, parece até ser repetitivo, porém são expressões que vale a pena, são carregados de tons proféticos, e depois de alguns dias a sua fé foi crescendo, e já faz tempo, e você está aqui hoje escrevendo ao pastor e dizendo: pastor, obrigado pela cooperação do Senhor no santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Se tem gratidão pela vida do seu pastor aqui nesta noite, levante a mão e glorifique o Senhor nosso Deus. Mas como eu sei,
Você sabe também, o contentamento se completa. Mas como, pastor? Porque o pastor Carmo não se contenta só com alguns relances de fé, com alguns momentos pequenos de fé. Não, é preciso constância e permanência. E quem sabe a igreja escreveria ao pastor Carmo Matias, dizendo: pastor Carmo, obrigado pela cooperação no Evangelho, obrigado pelo apoio que me deu espiritualmente. Pastor Carmo, pode acreditar, conta com a gente, porque eu sei que nós estamos sendo aperfeiçoados dia a dia, e nós iremos em Cristo. E pode ser ainda esta noite, pode ser ainda esta noite, quem está preparado para esse glorioso dia? Alguém aqui com ato de gratidão, dizendo: pastor Carmo, muito obrigado, vale a pena, mesmo padecendo, continue honrando os nossos pastores. E por isso a carta aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 7, está escrito: lembrai-vos os vossos pastores, não esqueçam dos vossos pastores. Parabéns, igreja em Timóteo, pela homenagem, pelo reconhecimento, pelo abraço à vida deste pastor e da sua família. Que Deus abençoe vocês e que vocês preservem sempre firmes até a vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. E para encerrar, se você pode glorificar ao Senhor, glorifique e agradeça a Deus, porque hoje é de pastor para igreja, mas é de igreja para pastor também. Deus abençoe.